Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e oro a Deus que em nome de Jesus envie anjos adiante de ti, te livrando de todo mal, repreendendo toda seta maligna, repreendendo todo atrapalho, para que em nome de Jesus você possa ouvir, você possa meditar na palavra de Deus e que venha prevalecer os planos, o propósito, o livramento do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu vou trazer para a nossa reflexão encontra-se em Números, no capítulo 22, do versículo 19. Até o versículo 33, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abordou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancastes estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade eu agora te mataria e ela deixaria com vida. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o único que é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode nos salvar, nos curar e nos libertar de todo mal e nos salvar
e nos dar a vida eterna, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vimos aqui nessa passagem onde Balaão, ele pede uma direção a Deus. Deus já havia dado uma resposta para ele, mas ele insistentemente, ele insistia pedindo a Deus uma nova resposta, já sabendo que a resposta de Deus era não. Porquanto Balaque, ele queria que Balaão fosse profetizasse, amaldiçoasse o povo de Deus. E Balaão pediu uma direção a Deus e a resposta de Deus era não, não era para ele ir. Mas pela insistência de Balaque, que queria, porque queria que Balaão fosse com ele, Balaão, em vez de firmar na palavra de Deus, na resposta que Deus deu a ele, Balaão continuou dizendo que mais uma noite ia buscar por uma resposta de Deus, até que Deus disse, vai, porém tu farás apenas aquilo que eu te disser. Vimos aqui nessa palavra onde vamos perceber que muitas das vezes o maior problema nosso não está em não buscar a Deus, porque existem pessoas que simplesmente não buscam a direção em Deus para saber qual a resposta, qual é a direção. Mas já nós cristãos que temos o entendimento, ou talvez nem seja cristão, mas já buscam a direção, a resposta em Deus. Porque não precisa ser cristão para buscar em Deus, basta buscar, desejar de todo o coração. Porquanto a palavra do Senhor nos diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Muitas das vezes você não é cristão ainda, mas você tem essa consciência de dobrar o joelho e pedir uma direção a Deus, sabendo que Deus conhece além do que você conhece, porque a palavra de Deus diz que há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas o fim é o caminho da morte, é o caminho da destruição. E aí você busca em Deus. E aí Deus lhe dá uma direção. Você tem uma resposta em Deus. Mas muitas das vezes, ao invés de firmar naquilo que Deus respondeu, por ser algo que a gente não queria, por querer um sim de Deus, ao receber um não, estamos querendo outra resposta, sendo que Deus já disse não. Então, muitas vezes, Deus diz assim, vai, como fez com Balaão. Vai, porém, faz o que eu te disser. Porém que Deus já conhece o nosso coração, Deus já conhece o nosso íntimo, o nosso ser. Se Deus disse a Balaão para ele não ir, era porque Deus sabia como ia ser lá adiante, que o coração de Balaão podia se corromper e Balaão poderia sim amaldiçoar o povo, se Deus permitisse ele ir. Por isso Deus disse não, mas ele insistiu porque ele queria ir. Até que Deus disse, vai, porém farás apenas o que eu disser. E a palavra de Deus diz que no meio do caminho a ira de Deus desceu sobre Balaão. Provavelmente o coração de Balaão mudou no meio do caminho. Os desejos de Balaão mudou no meio do caminho. Os pensamentos dele mudou e provavelmente iria desobedecer a Deus, sendo que a resposta era não, não vai, você não vai amaldiçoar, até que ao insistir, Deus disse, você vai, porém farás apenas o que eu te disser. E antes de chegar lá, é necessário que Deus crie um imprevisto para que ele não prossiga. Envia o anjo do Senhor com a espada desembainhada de fogo na frente dele, com a espada desembainhada, impedindo que a mula passasse. E Balaão, sem entender que era o agir de Deus, Balaão começa a espancar a sua mula, até que Deus abre os olhos de Balaão para que Balaão enxergue, consiga perceber que é o anjo do Senhor que está impedindo da mula passar. E além de impedindo da mula passar, a mula está livrando ele de ser morto com a espada que o anjo está na mão desembainhada, que se ele prosseguisse, ele era que iria morrer. E a mula está, na verdade, dando livramento a ele. E ele, sem entender nada, espancando a mula. E o que Deus fala conosco
através dessa palavra, porque eu acordei e pedi ao Senhor uma direção, uma palavra. Antes de falarmos com alguém, antes de pregarmos, Deus fala conosco e é necessário que apliquemos esta palavra a nossas vidas, porque senão lá adiante vamos ouvir: afasta-te de mim, que eu não te conheço. Não é sobre o que pregamos, mas é sobre o que vivemos. Portanto, precisamos aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração, à nossa mente e às nossas práticas. O que o Senhor fala conosco nesta manhã através dessa palavra? Em Isaías, no capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, meu povo, nada entende. Isso quer dizer que muitas das vezes um animal entende e obedece ao seu dono, quando o seu dono de alguma forma faz ele mudar o caminho, de alguma forma age para que ele o obedeça. O boi, o jumento conhece e obedece, mas nós, o povo de Deus, nada entende, ou seja, muitas das vezes ouve direcionamento de Deus, mas se recusa a obedecer. E nós precisamos firmar naquilo que Deus tem falado conosco, precisamos buscar pela palavra de Deus, porque senão vamos passar tormentos, vamos passar consequências que Deus não queria que passemos. Então, que nesta manhã, em nome de Jesus, que você possa e que eu possa também orar ao Senhor em nome de Jesus, para que Deus nos direcione, para que o Espírito Santo de Deus nos capacite para ouvir e obedecer a palavra do Senhor e permanecer temente e obediente ao direcionamento de Deus e não querer voltar atrás como o povo do Egito, que Deus deu grande livramento, mas no meio da dificuldade, em meio às circunstâncias, desejaram voltar para a escravidão, desejaram voltar para aquilo que iria ser tormentos, escravidão para as suas vidas. É necessário permanecer na direção de Deus em nome de Jesus. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, eu louvo a Ti por mais um dia, por mais uma oportunidade de vida que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, peço a Ti perdão pelo meu erro, peço a Ti perdão pelos meus pecados, pelos pecados desta pessoa que está ouvindo. Derrama a gota do Teu sangue, Jesus, sobre as nossas vidas e que Espírito Santo de Deus nos ajuda, Senhor, a entender a palavra e o direcionamento de Deus e permanecer no caminho reto do Senhor, que se necessário for, assim como por amor e misericórdia de Balaão, o Senhor enviou um anjo do Senhor com a espada desembainhada na frente dele, impedindo que ele prosseguisse rumo àquilo que o Senhor não queria que ele fosse fazer. Assim faz conosco também, Senhor. Faz conosco e abre os nossos olhos espirituais nesse dia, em nome de Jesus, para que possamos enxergar o Teu agir, entender que o Senhor, que tem os olhos como uma chama de fogo, conhece além do que conhecemos e que possamos entender que o Senhor fala conosco através de circunstâncias, que o Senhor fala conosco através da Tua palavra, que o Senhor fala conosco de várias formas, que possamos nos desligar das coisas mundanas um pouco e buscar ouvir e entender o agir de Deus, de ir diante de Deus e entender aquilo que está acontecendo no mundo material. Muitas das vezes é o agir de Deus, muitas das vezes é algo que precisamos orar, é uma atitude que precisamos tomar, é uma atitude que precisamos mudar. É um sentimento em nós que precisa ser mudado em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Que o nosso pensamento, em nome de Jesus, o nosso querer esteja alinhado com o Teu pensamento sobre a Tua palavra para as nossas vidas, para que se cumpra a Tua palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor nos diz: o plano que tenho para vocês é de fazer prosperar e não de causar danos. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a buscar a Ti, temer e obedecer. Em nome de Jesus, precisamos de Ti, Espírito Santo. Nos ajuda, nos fortalece, nos renova nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, sou a Maria Oliveira, e que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus.